Salve Maria, meu nome é Abel Charbel, sou subdiácono da Sociedade do Espírito Santo. Hoje daremos início à nossa quarta aula de Catecismo. Estas aulas são dirigidas àqueles que estão aprendendo sobre a fé católica ou àqueles mesmo que querem repassar sobre a fé católica. Na aula anterior, nós tratamos sobre os atributos de Deus, algumas características de Deus. Explicamos o que quer dizer atributo, também passamos com algumas perguntas e respostas usando as Sagradas Escrituras. E hoje daremos início ao tema da criação de Deus. Deus como Criador do céu e da terra. Antes de começarmos propriamente a aula, vamos pedir a intercessão dos santos para que nos ajude a compreender melhor as aulas. No meu caso, que os ajude a transmitir aquilo que eu quero, a mensagem que eu quero passar, que eu vos quero passar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, na última aula, como já dito, nós vimos certos atributos de Deus, E nós terminamos o tema do Catecismo, da terceira aula de Catecismo, falando sobre a Santíssima Trindade, E nós vimos que o mistério da Santíssima Trindade, nós não podemos compreendê-lo em sua totalidade, porque nós somos seres limitados, E Deus é um ser eterno, e Deus é o ser eterno, Esta aula são dirigidas, como eu já lembrei no vídeo anterior, àqueles que também pensam em receber o batismo. São dirigidas especificamente a algumas pessoas que estão acompanhando para receber o batismo, Mas também deixamos aqui disponível para aqueles que possam aproveitar das nossas aulas para o seu maior crescimento espiritual. Bom, é importante lembrar um pouco do mistério da Santíssima Trindade, voltando rapidamente ao tema do vídeo anterior, que nós estudamos sobre o mistério da Santíssima Trindade, porque há também uma importância em estudar o mistério da Santíssima Trindade. Aí nós sabemos, estudando o mistério da Santíssima Trindade, nós sabemos, claro que imperfeitamente, o motivo, de Deus ter se encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez carne na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e veio aqui à Terra para nos salvar. Nós, homens, pecadores, nós vamos ver ainda nessa aula, cometendo um pecado, nosso pai Adão, nossos primeiros pais cometendo um pecado que ofendia a infinita misericórdia de Deus, sua infinita pessoa, sua eterna pessoa, era necessário que a reparação desse pecado fosse uma reparação também eterna e que ligasse os homens a Deus. Então, dever-se-ia ter uma pessoa como nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso que é importante estudar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Não podemos desprezar essa tão importante, esta mais importante verdade de fé. Enfim. E por que nós chamamos Deus de Criador do céu e da terra? Nós chamamos Deus de Criador do céu e da terra porque Ele criou o universo, o céu, a terra e tudo que há nele, tirando-o do nada por sua vontade onipotente. Nós vimos que a onipotência de Deus é um dos atributos de Deus, que nós vimos na aula anterior. Por isso que lá no Gênesis está escrito, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então não há uma outra explicação para a criação do mundo que não seja a própria vontade divina, que não seja o próprio querer divino. Como este querer se obrou, então há explicações, Mas da origem da criação do mundo não há uma outra origem que não seja o próprio Deus, Pois do nada não pode ser nada. Também tratamos isso no assunto da primeira aula, da segunda aula, especificamente, da segunda aula. Pois que no Apocalipse, no capítulo
4, versículo 11, diz: Tu criaste todas as coisas e pela tua vontade é que elas subsistem e foram criadas. Então, é uma verdade de fé aderir, né, à verdade de que Deus criou o céu e a terra. Ele é o criador do céu e da terra. As coisas não saíram do nada. Né? Nós não saímos do nada, nós não viemos do nada. Né? Nós viemos de um pai, de uma mãe, né? E assim sucessivamente. Eles vieram de outros pais e mães, até chegarem a nós. Né? Então nós vemos que em todas as coisas há uma origem, né? Que nós não saímos do nada, nós estamos aqui por um acaso. Né? Caímos do nada e estamos aqui. Não foi assim que ocorreu. As coisas são bem lógicas, né? E por que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo porque ele tinha necessidade, ele estava lá sozinho, suponhamos, né? Ele estava sozinho e ele sentiu uma vontade de criar o mundo, de nos criarmos? Não. O catecismo diz que não. Deus não criou o mundo por necessitar dele. Deus não necessita do mundo, né? Pois Deus é em si mesmo infinitamente rico e feliz, e nada necessita fora de si. Né? Então Deus não necessita nada fora de si mesmo, ele está perfeitamente feliz, perfeitamente satisfeito com ele mesmo. Né? Por isso que nos Salmos diz, né, no Salmos 15, versículo 2, Tu és, ó meu Deus, que não tens necessidade dos meus bens. Então ele não tem necessidade nenhuma. Nossa, né? Ele nos criou por sua infinita misericórdia, né? Por sua infinita bondade. Portanto, se Deus não precisa de nós, né? Não precisa nada fora de si mesmo, por que então criou o mundo? Né? Por que então Deus criou o mundo? Deus criou o mundo porque ele é infinitamente bom e porque quis comunicar a sua riqueza a outros seres. Né? Por isso que Santo Agostinho diz que nós existimos porque Deus é bom. Né? Deus era perfeitamente livre em criar um mundo ou não, em criar este universo ou o outro, né? Ou um outro universo. Né? Então, para nós entendermos mais ou menos o que acontece, farei aqui uma comparação. Né? Eu lembro, quando eu morava no sul da França, né? Uma vez nós fomos fazer uma viagem para Roma, né? Na Itália, porque ali na Europa todas as coisas são muito próximas. Né? França, Itália, são todos muito próximos, dá para fazer uma viagem até mesmo terrestre. Né? E nesta viagem estava eu e outros seminaristas, né? E passando ali perto de uma cidade era a cidade de Gênova, na Itália, já no norte da Itália, né? Estavam todos dormindo no carro e eu estava acordado. Né? De repente, parecia aquela cidade bonita, porque quem conhece ali o norte da Itália, né, sabe que são cidades lindíssimas, né? São muito bonitas, são de outro mundo, né? Em certo sentido. E eu estava ali, vendo aquela cidade. No mesmo momento em que eu vi aquela cidade, né, meus amigos estavam dormindo, eu pensei, bom, eu os acordo para que eles vejam também esta bonita cidade, porque é uma cidade marítima, né, é uma coisa de outro mundo. Né? Depois dê uma pesquisada aí no Google sobre Gênova. Né? E, então, será que eu os acordo, ou será que eu os deixo dormindo e eu contemplo sozinho esta cidade? Né? Então, o que eu fiz, eu meio que já estava um pouco nervoso, porque nós tínhamos que continuar indo. Então acordei, olha essa cidade que bonita, olha essa cidade que bonita, né? Uns queriam matar, claramente, porque estava acordando, e outros contemplaram aquela cidade bonita, né? Então Deus, né, porque eu disse isso, porque Deus, quando estava lá por si mesmo, né, antes de fazer todas as coisas, ele contemplava a si mesmo, ele era feliz por si mesmo, ele tinha toda a sua bondade, a sua beleza, e ele queria comunicar, ele comunicou, né, de fato, né, a sua total beleza, a sua total felicidade, o seu ser para outros seres, para nós, para a sua criação. Né? Então Deus foi um ato de sua bondade, né, comunicar a plena felicidade que ele tem às suas criaturas. Por isso que eu dei o exemplo da cidade, né, quando nós estamos passando ali. É mais ou menos assim que ocorre, porque ele quis comunicar, né, a sua infinita felicidade. Foi para isso que ele nos criou. Né? E ele está nos esperando, né? Digamos, nós o estamos esperando até chegarmos ao céu. Né?
que é onde de fato seremos totalmente felizes. Bom, para que Deus criou o mundo? Né? Deus criou o mundo para duas coisas. Primeiro, para a sua glória, né? E segundo, para o bem das criaturas. E por que para a sua glória? Né? Seria digamos, uma vaidade de Deus, né? Porque Ele quis que nós o glorificássemos, né? Bom, não é uma vaidade de Deus, mas sendo Deus o que é, porque Deus ele é a mesma glória, Ele é a mesma felicidade, Ele é o mesmo bem, né? Ele é tudo isso e Ele é muito mais, né? As coisas, né, as suas criaturas seriam determinadas a Ele, né? Então seriam objetivadas, digamos assim, a Ele, né? Então, como as coisas são feitas naturalmente ou sobrenaturalmente, né? Nesse caso, voltadas a Ele, né? Não há uma escolha, digamos assim, de não adorá-lo e de não glorificá-lo, né? E o homem, ele encontra a sua liberdade, a sua felicidade, né? Quando ele se adequa àquilo que ele foi, né? O motivo daquilo que ele foi criado. Né? Então, quando ele se adequa a esta realidade, ele encontra a sua felicidade, a sua liberdade, né? Então, não é que ele nos esteja obrigando a fazer isso, mas é que as coisas são determinadas a ser assim, né? É como mais ou menos vamos supor, um homem rebelde que não quer voltar-se a Deus, né, e quer por si mesmo, né, fazer as suas próprias escolhas sem obedecer os caminhos de Deus. É mais ou menos como eu criar uma geladeira, né, estou fazendo uma geladeira, né, faço tudo bonitinho, coloco os motores, coloco as portas, tudo bonitinho, né? E depois de a geladeira estar criada, eu não quero que ela refrigere, não quero que o objetivo dela seja o refrigério, mas eu quero que o objetivo dela seja para cozinhar o arroz e o feijão, né? Então, o homem orgulhoso é mais ou menos assim, ele usa deste bem, né, da geladeira, digamos, para fazer uma coisa contrária a este bem. E quando colocamos a geladeira, digamos, para refrigerar, para cumprir, né, o seu trabalho, ela andará melhor, né? Ela vai cumprir o seu objetivo. É a mesma coisa com o homem que obedece às leis de Deus. Bom, nós fomos criados para um certo objetivo. Se nós não aceitamos esse objetivo, é nossa escolha, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, mas nós não andaremos bem, não estaremos bem como assim que o homem que criou a geladeira e quer fazer um arroz cozido lá em cima da geladeira não vai conseguir fazer, né? Do mesmo modo. Ou do refrigerador. Enfim. Espero que tenha ficado mais ou menos claro, né? Então as coisas são determinadas assim, né? E são assim que as coisas são feitas, né? Quando o homem compreende isso, ele compreende o caminho de liberdade que ele deve atingir, né? Seguir Deus não é um caminho de tristeza, não é um caminho não sei, um caminho malvado, é um caminho do bem, é um caminho de liberdade, é um caminho bom, né? Apenas Deus quer que nós correspondamos à sua graça, né? As graças que Ele nos dá. O que Deus fez sem cessar pelo mundo que criou, né? Deus conserva e governa o mundo pela sua providência, né? E o que quer dizer Deus conserva o mundo? Deus conserva o mundo quer dizer Deus faz com que o mundo subsista da maneira e pelo tempo que quer, né? Então, Ele fez as coisas do modo que Ele quis, né? Ele é o dono de tudo, né? Do mesmo modo que eu faço o meu refrigerador, né? Eu sou o dono desse refrigerador, eu posso tirar o motor, eu posso colocar o motor, etc., né? Ele também, né? Com o mundo, Ele conserva porque Ele faz da maneira que Ele quer, né? Que Ele determinou. É aí que está o motivo de nós buscarmos a humildade para poder aceitar as coisas do modo que elas são. E não do modo que nós queremos. Porque nós, pelo pecado original, nós temos certas tendências e certas paixões nas quais nos fazem, né, nos tornarmos cegos, né, pela realidade.
pela realidade das coisas. Por isso que nas Sagradas Escrituras diz o seguinte: como poderia subsistir uma coisa se tu não o quisesse? Né? Então, de fato, é seguir a vontade de Deus. Né? Termos a humildade de poder entender, né, a humildade de Deus, o objetivo pelo qual Deus nos criou. Portanto, se Deus tirasse, por exemplo, a sua presença onipotente, né, a sua onipotência conservadora, né, daquilo que se conserva, o mundo ele voltaria ao nada. Né? E o que quer dizer Deus governa o mundo? Né? Deus governa o mundo quer dizer Deus cuida de tudo e tudo dirige com sabedoria bondosa ao fim para que foi criado. Né? Então foi exemplo que eu usei no vídeo anterior, nós não vemos um planeta chocando no outro, né? Nós não vemos o Sol queimando a Terra e nós viramos torresmos, né? Não, tudo está bem ordenado, bem organizado, porque Deus, ele governa o mundo, né? E assim foram feitas as coisas. Por isso que em Mateus, né, no capítulo 10, versículo 30, diz: até os próprios cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Então Deus, ele sabe até mesmo o número de cabelos de nossa cabeça. Ele sabe de tudo, ele está presente em tudo, ele sabe o futuro, ele sabe o passado. Né? E de quem cuida Deus de modo especial? Né? Bom, Deus cuida de modo especial dos homens e principalmente dos justos. Né? Então, se nós queremos ser guiados de fato, totalmente pela sabedoria divina, né? pelo governo de Deus, né? Nós buscamos o estado de graça, ou seja, o estado de viver com Deus, né? De não estar em pecado, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. Né? Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Mas se Deus dirige e ordena todas as coisas neste mundo, por que então existe o mal? Né? Porventura, Deus quer o mal? Aí o Catecismo nos propõe. Né? Bom, Deus não quer o mal, mas ele permite. Querer e permitir não são as mesmas coisas. Né? É mais ou menos, por exemplo, quando, vamos supor, que é o exemplo que eu tenho mais próximo de mim, quando alguém está no seminário, né, e um seminarista, e o pai dele adoece, né, o pai dele adoece, e ele vai e pede ao superior dele para cuidar do pai dele. Né. Pela formação sacerdotal, o superior não quer que ele faça isso, né, não quer que ele vá cuidar do pai dele, não quer, mas por necessidade, né, porque as coisas foram assim, ele permite que esse seminarista vá, né, mesmo que ele não queira. Né? Então, querer e permitir não são as mesmas coisas. Né? Não é uma palavra bonita que estamos utilizando para, digamos, excusar Deus, não é isso. Bom, Deus não quer o mal, mas permite-o porque deu aos homens a vontade livre e a respeita. Né? Então, pelo nosso livre-arbítrio, né, nós mesmos escolhemos fazer o mal. Não é Deus que o quer. E porque sabe também dirigir o mal para o bem. Né? Isto é, a execução dos seus desígnios divinos e eternos. Ele pode tirar de uma coisa má um bem. Né? Assim o Altíssimo converteu o deicídio dos judeus, por exemplo. Deicídio quer dizer, né, aqueles que mataram a Deus, né? Assim o Altíssimo converteu o deicídio dos judeus em salvação para o mundo, e o endurecimento dos judeus foi utilizada para a conversão dos pagãos. Né? Ainda converte diariamente os planos dos ímpios em glorificação para a sua igreja, pois, diz o livro dos Provérbios, não há sabedoria, não há prudência, não há conselho que prevaleça contra o Senhor. Né? Então ele sabe o que faz. Né? Se Deus cuida de tudo, por que há tantos sofrimentos? Né? Por que há tantos sofrimentos no mundo? Eu também tratei um pouco desse assunto, né, no vídeo anterior, né? Mas aqui o Catecismo dá outras respostas também. Né? Primeiro, porque
para que o pecador reforme sua vida e não pereça eternamente, né? Então, muitas vezes, vamos supor, né, uma pessoa, ela comete muitos pecados e Deus, para poder salvar aquela pessoa, porque o bem maior é o céu, né? O bem maior é estar com Deus, o bem maior não é aqui na terra. Aqui na terra não serve muito, né? Aqui nós somos peregrinos, somos como passageiros, e simplesmente isso, né? Então Deus, ele quer salvar a alma das pessoas, né? Seja elas quem sejam, porque são suas criaturas, né? E Deus as ama. Então muitas vezes ele permite um mal, né? Como tirar, não sei, a mãe de alguém, de uma criança, porque talvez se essa criança tivesse conhecido sua mãe, ele não se salvaria, né? Por certos caminhos que ela iria trilhar, né? Isso é um exemplo, simplesmente não estou dizendo que isso esteja acontecendo, né? E o segundo, para que os justos se purifiquem, alcancem maiores méritos e mais gloriosa recompensa no céu, né? Então, aqueles que têm mais sacrifícios, mais penitência, mais demonstração de amor a Deus, ou seja, mais amor a Deus, né, através de sua vida, vão receber um prêmio maior no céu, né? Então, Deus ele permite que certas coisas ocorram com esses justos, por exemplo, também para que eles se purifiquem, e eles possam alcançar maiores méritos, né, para ter um bom lugar no céu, assim como são os mártires, né? Na Maitines de segunda-feira, do dia 1º de fevereiro, né? Que era a Matina de Santo Inácio de Antioquia. Né? Ali nós vemos como Santo Inácio de Antioquia ele se oferece a si mesmo a Deus, né? A sua morte, né? Como foi a morte dele, né? Se oferecendo-se ali, perdão, às bestas, né? Aos animais, né? Ele chegou um momento que ele já estava aspirando pela morte, né? Que venham logo as bestas e me comem e me torturem os ossos, né? Me quebrem os ossos para que eu possa ver logo a meu Senhor Jesus Cristo, né? Então isso é um pensamento, obviamente, evidentemente, um pensamento sobrenatural, né? De Santo Inácio. Né? E ele se ofereceu ali, ainda dizia a leitura, né? Como um trigo aos animais, como um pão branco, puro, né? Oferecido a Deus. E claro, um homem que morreu, porque ele morreu por ser cristão, né? Estava sendo desterrado, né? Maltratado, já há dias em uma viagem de navio, né? E chegou ali, segundo São Jerônimo que escreve sobre ele, chegou já no seu destino para ser triturado pelas bestas, né? E assim morreu, oferecendo-se assim a Nosso Senhor, né? Então nós que vemos assim de fora, nos perguntamos por que Deus permite isso, né? Mas Deus permite isso justamente porque para mostrar que aqui na Terra não é o nosso lugar. Aqui na Terra não estão os nossos bens, né? Os nossos bens estão no céu, né? Estão no céu, não estão aqui na Terra. E no céu está o verdadeiro bem, que é Deus, é contemplar Deus face a face. Toda a bondade, toda a alegria que nós temos aqui na Terra é uma amostra pequenina, né, do que será a infinita alegria, a infinita glória no céu, né? Então aqui todo sofrimento, qualquer sofrimento que seja, não é comparado à glória que nós teremos nos céus, que assim, né, nós fizermos por onde chegar até lá. Por isso, né, que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 ao 12, diz o seguinte: Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Então, né, nossos sofrimentos aqui na Terra, né, as perseguições que nós sofremos, que nós cristãos sofremos, é para nos alegrarmos, né? E se mentirem contra nós, se difamarem nós, se falarem qualquer coisa contra nós devemos ficar alegres, porque provavelmente nós teremos os méritos, né, que Deus nos concede para que nós possamos chegar a eles, as graças necessárias para que nós possamos chegar até o céu, porque é isso que nos importa, é por isso que nós estamos fazendo este catecismo, né? Este catecismo agora é exatamente por isso, né? Para que nós possamos chegar ao céu um dia. E bom, e os sofrimentos, né? Os sofrimentos são atraídos por nossa própria liberdade, somos nós mesmos que os atraímos, né? Aqui diz, por exemplo, né, que a pobreza, por exemplo, pode ser atraída por causa da preguiça, né? A doença por causa da embriaguez, e assim por diante. E para certas pessoas, o sofrimento ele é necessário para preservá-las da soberba, né, e do orgulho.
e do esquecimento de Deus. Então, Deus ele sempre tira um bem maior desses sofrimentos. Então, nós não devemos querer compreender cada detalhe, né? Ou se queremos, né? Se queremos e nós não chegamos a compreender, não devemos ficar tristes por causa disso, né? Ou perturbados por causa disso. Não, está nas mãos de Deus, né? E Deus, se Ele quiser te revelar, Ele vai te revelar, né? Seja por livro, seja pela sua vida espiritual, né? Deus usa de muitos meios, muitos meios. Bom, por que permite Deus, às vezes, que os maus prosperem ao passo que os justos sofram? Quando nós falamos aqui de maus e justos, né, deve-se entender que os justos são aqueles que estão seguindo o caminho de Deus, né, e os maus são aqueles que não estão seguindo o caminho de Deus. É nesse sentido que há maus e justos. Bom, então o catecismo nos propõe uma pergunta, né? Por que Deus permite, às vezes, que os maus estejam mais glorificados, digamos assim, aqui na Terra, e os justos estejam tão humilhados, né? Por que se permite isso? Bom, Deus, infinitamente bondoso, né? Ele quer premiar a todas as pessoas, né? Todas. Ele ama todo mundo, é necessário compreender isso. Deus ama desde a mulher de uma vida, desde o macumbeiro, né? Até o ermitão que vive ali no deserto, né? Deus, ele ama todos, né? E Deus, ele quer recompensar a todos, né? Então, Deus, querendo recompensar a todos, às vezes ele permite que o mal, né, que uma pessoa má, ou seja, a pessoa que não está seguindo os caminhos de Deus, prospere aqui na Terra, porque ele já está dando o prêmio dela aqui, né? Ele já está dando o prêmio dela aqui na Terra, né? Por isso nós vemos tantas pessoas más que tem tudo, que tem nações, que tem barcos, e nós vemos aquilo porque, né, isso acontece. Porque ele já está recebendo o prêmio dele aqui na Terra, né? Então ele já recebe, né? Deus quer dar algo para ele, né? Como ele está rejeitando, como esta pessoa está rejeitando o céu, né? Deus está dando isso para ele. Então cabe a nós escolher o que nós queremos. Nós queremos um prêmio eterno, uma alegria eterna, que será uma alegria infinitamente, eternamente mais alegre, melhor, né, do que as alegrias que nós podemos ter aqui na Terra, né? Ou nós queremos nosso prêmio aqui na Terra, né? Então, cabe a cada um de nós escolher. Esta é a realidade. Por isso que em Lucas capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte: ai de vós, ó ricos, porque tendes a vossa consolação, isto é, já tendes a vossa recompensa aqui neste mundo. Então Deus, às vezes, ele permite isso por isso. Bom, e como se chama o cuidado de Deus para conservar e governar o mundo? O cuidado de Deus em conservar e governar o mundo se chama divina providência, né? Assim se chama. Então, esse cuidado que Deus tem em conservar e preservar o mundo se chama divina providência. Os pagãos, eles acreditam em sorte, né? em um tal de destino. Os incrédulos falam de um acaso cego, né? E o cristão, porém, sabe que toda a sua sorte é a divina providência, né? Então, tudo que acontece com nós, ou seja, se nós correspondamos, de certa forma, às graças de Deus, né? É pelos desígnios da divina providência, né? Por isso que em Mateus capítulo 6 diz o seguinte: olhai as flores do campo, né? Se Deus assim as veste, maior cuidado terá de cada um de vós, né? Se Deus ele cuida até mesmo das flores do campo, que são as flores do campo, que são seres naturais, vegetais, né? Imagine nós, que somos seres racionais feitos à sua imagem e semelhança, né? E o que nos deve levar, né? Qual é os frutos, né? Para que nos serve os pensamentos sobre a divina providência? Bom, eles nos servem para duas coisas: colocar toda a nossa confiança em Deus, não nos atormentando com cuidados angustiosos, né? Vamos dar uma paradinha aqui, né? O que significa isso? Colocar toda a nossa confiança em Deus, não nos atormentando com cuidados angustiosos, né? É quase unânime, né? Por exemplo, entre os psicólogos, os bons psicólogos, né? Dizer que a felicidade, ela consiste em uma densidade da vida, né? Em um preencher da vida, né? E quando nós estamos preenchidos, também segundo a psicologia,
diz que nós somente podemos ter essa densidade quando nós estamos no presente, né? Ou seja, quando eu não deixo o passado me atormentar e nem o futuro me perturbar, né? Pois, como diz aquele ditado, o passado Deus nos perdoa e o futuro a Deus pertence. Então, o que está nas nossas mãos é aqui, o presente, é o agora, né? Então, o homem que consegue entender esta máxima, né, colocar toda a nossa confiança em Deus, não nos atormentando com cuidados angustiosos, ele vai cuidar bem do seu presente, pois o que está nas mãos dele é o presente, né? Então, se nós estamos aqui vendo esta aula, né, e eu quero ter uma vida melhor, né, eu quero estar feliz, porque nós queremos estar felizes, nós estamos andando atrás da felicidade, né, nós estamos constantemente andando atrás da felicidade, né, vamos nos propor a emendar-nos, né, a seguir Nosso Senhor, porque é o caminho da felicidade, não há outro. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, né, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem fazem provisão nos celeiros. E contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não sois vós muito mais do que elas? Né? E bom, e o segundo motivo, que nos causa o pensamento da divina providência, né, é aceitar todos os sofrimentos como graças de Deus, né? Não é olharmos os sofrimentos como uma espécie de maldição, né? Não, é aceitar os sofrimentos como graças de Deus, os sofrimentos que Deus nos envia, né? São graças, né? São graças de Deus, né? Porque assim nós estamos sendo preparados para chegar ao céu, né? Então Deus, ele faz sofrer aquele que o ama, né? Deus, ele faz sofrer aquele que o ama. E lembramos, o sofrimento, ele é um sofrimento mais material do que um sofrimento essencial aqui nessa terra, né? Porque o justo mesmo sofrendo, ele não estará triste, né? Ele estará feliz. Bom, então agora vamos ver um pouco sobre os anjos, né? Que também é uma criação de Deus. Então, criou Deus alguma coisa neste mundo, né? Mais do que estas coisas visíveis? O catecismo nos responde, sim, Deus criou coisas neste mundo mais do que coisas visíveis, né? E essas coisas nós chamamos de espíritos, né? Inumeráveis espíritos que chamamos de anjos. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: eram milhares de anjos os que o serviam e 1.000 milhões ou inumeráveis os que assistiam diante dele. Né? Então nós vemos que uma verdade de fé crer na existência dos anjos. Né? Por isso que no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, na carta aos Efésios, né, na carta aos Colossenses, diz as Sagradas Escrituras que existe, nomeia 9 classes, né, diversas, ou coros de anjos que são chamados, né, como nós rezamos também na missa, no prefácio, né, de anjos, arcanjos, principados, virtudes, potestades, dominações, tronos, querubins e serafins. Né? São a hierarquia dos anjos, né? Pois em tudo no mundo existe uma hierarquia, né? Inclusive entre os anjos. Bom, quando Deus criou os anjos, como eles eram? Né? Os anjos eram bons e felizes, né? Dotados de magníficos dons, especialmente da graça santificante. Né? Então eles eram todos felizes, eles eram bons e dotados da graça santificante. Pela sua inteligência, né, pela sua natureza, perdão, os anjos possuem uma inteligência penetrante, né, grande força de vontade e uma fortaleza sobre-humana. Né. Um único anjo feriu numa noite 185 mil homens no campo dos assírios. Bem, e todos os anjos, eles perseveraram nesse estado de inocência, né, e santidade. Nós vemos, né, pela mesma Sagradas Escrituras, que não todos os anjos perseveraram neste estado de inocência. Né? O que aconteceu? Muitos, né, se rebelaram contra Deus. Muitos pecaram, fizeram-se infelizes e foram precipitados no inferno. Né? Estes chamam-se demônios ou espíritos maus.
Deus, então, não perdoou os anjos que pecaram, mas, presos pelas cadeias do inferno, os precipitou no Tártaro para serem atormentados e reservados até o juízo final, né? Diz a segunda carta de São Pedro. Bom, logo após a criação deles, né, os anjos, assim também como os nossos primeiros pais, foram submetidos a uma prova. Quando os anjos foram criados, eles não estavam gozando ali da visão beatífica de Deus, né? Eles estavam no céu, mas eles não estavam ainda com a visão beatífica de Deus, pois eles precisavam passar por uma prova para que pudessem ter esta visão da beatífica de Deus, né? Então, quando eles foram submetidos a uma prova, Lúcifer, né, um dos anjos de mais luz, caiu primeiro, né, pecando por soberba, né, e atraiu por si grande número de outros anjos. Então, o pecado de Lúcifer foi a soberba. À frente dos anjos fiéis estava o arcanjo Miguel, né, que com eles lutou contra Lúcifer e seus sequazes, vencendo-os completamente. Assim nos narra o livro do Apocalipse. Bom, então como Deus recompensou os anjos bons? Porque nós vimos que os anjos maus, eles foram para o inferno, né? Eles foram de fato jogados ao inferno, né? Deus recompensou os anjos bons com a felicidade eterna, que consiste na contemplação e posse de Deus. Então aqueles anjos que manteram-se fiéis, né, eles veem Deus cara a cara, né? Eles estão constantemente contemplando ali a Deus, né? Eles foram recompensados por isso. Quais são os sentimentos dos anjos bons para conosco, né? Os anjos bons, eles nos amam. E por isso defendem as nossas almas e os nossos corpos. Pedem a Deus por nós e nos inspiram o bem, né? Então esse é o sentimento dos anjos bons para conosco. Por isso que é importante, né, rezar para o nosso anjo da guarda antes de dormir, ao acordarmos, porque ele tem certa influência em nossa vida espiritual, né? Aqueles sentimentos bons que nós temos, algumas vezes não, muitas vezes, são inspirados por eles, né? Aquele sentimento, às vezes, quando nós estamos, não sei, uma vida má, né? Aquele sentimento que vem, bom, eu queria confessar-me, né? Então, esses sentimentos que nos vêm são também por causa dos nossos anjos. Nossos anjos, eles estão constantemente nos inclinando ao bem, né? Porque nós mesmos somos inclinados ao mal a causa do nosso pecado. Nós temos as nossas paixões, né? Então nós necessitamos de uma ajuda espiritual constante. Deus nos enviou, né, quase unânime entre os teólogos, dizer que nós temos um anjo da guarda, né? Se nós vemos, por exemplo, na vida dos santos, das santas pessoas, né, que viveram na igreja, também veremos esta relação tão próxima dos anjos que elas tinham. Por exemplo, tem a história de Marie Gianni, uma francesa, né? Acho que ela não foi beatificada, né, canonizada, creio, né, mas a vida dela foi evidentemente uma vida muito santa. Ao que concerne a beatificação, posso estar errado, não lembro-me, mas enfim, ela viveu uma vida muito santa, né, ela tinha visões proféticas, e ela tinha um contato constante com o anjo da guarda dela, né? Ela dizia que o anjo da guarda dela tinha a aparência de uma criança de 12 anos, mais ou menos, de 10 anos, né? E quando ela via o arcanjo Miguel, era a aparência de um anjo mais solene, né? Maior. Então ali ela via a mesma hierarquia dos anjos, né? Eu conseguia diferenciar aquilo. Muito bonito. Bom, e esses sentimentos que nós temos, né, de fazer o bem, muitas vezes são inspirados por eles. Por isso que é tão importante nós rezarmos para os nossos anjos, né? Porque rezando para os nossos anjos, nós temos mais ajuda espiritual para podermos chegar ao céu. Mesmo que nós estamos andando em um caminho, digamos, alguns de nós estamos andando em caminho torto, né? Pedimos, não percamos a esperança, pedimos essa conversão, né? Pedimos a inspiração do nosso anjo também para que nos dê a nossa vontade, uma inclinação maior para Deus, né? Não podemos perder as esperanças, jamais. Enfim, e qual é o nosso dever para o anjo da guarda, né? O primeiro dever é pensar com respeito na presença de nosso santo anjo da guarda. O segundo é invocá-lo com confiança. E o terceiro, seguir prontamente as suas inspirações, o que nós comentamos já, né?
Por isso que em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a 21, né, Deus diz o seguinte: eis que eu enviarei o meu anjo que vá adiante de ti, respeita-o e ouve a sua voz. Então, crer na existência dos anjos é de fé. E quais são os sentimentos? Nós falamos dos sentimentos dos bons anjos em relação a nós. E o sentimento dos maus anjos, né? O que acontece? O que ocorre? Bom, os rebeldes ou os demônios, né, que nós chamamos de demônios, né, odeiam e invejam-nos. Por isso perseguem-nos com tentações e procuram arrastar-nos para o inferno. Né? Então não existe essa coisa de um diabo bonzinho, né? Essa coisa que esses filmes de Hollywood nos mostram, né? Um anjo, um diabo bonzinho, que ele quer nosso bem, que ele está confuso. Não, eles têm pleno conhecimento, né? Eles têm um conhecimento muito mais superior que o nosso conhecimento e ele quer levar-nos ao inferno, né? E eles existem, não se nega os demônios, né? Não se pode negar os demônios, eles existem. Por isso que na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, né, nós rezamos todos os dias na completa, nós que somos religiosos, né, diz o seguinte: o demônio, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge buscando a quem devorar. Então, é de fé a existência dos demônios, né, é de fé. Bom, mas quando nós estamos em estado de graça, na graça santificante, né, os demônios podem até tentar-nos, né, mas jamais eles podem fazer pecar. Né, não podem. Se nós pecarmos, é um ato de nossa própria vontade. Né? Por que permite Deus que os demônios nos tentem? Deus permite as tentações dos demônios, né, porque sabe dirigi-las para a sua glória e para a salvação dos homens. O que devem fazer contra as tentações do demônio? O que nós devemos fazer contra isso? Né? Primeiro, nós devemos vigiar, orar, resistir com constância às tentações do mau espírito. Por isso, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: né? Tomai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do espírito maligno. Então, a existência, né, de um mundo mau existe, né? É real, é de fé. A existência de espíritos maus que nos tentam é de fé. Né? Não podemos negar isso. E bom, em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte, né? Resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Né? Pois se estamos com a graça de Deus, nós não temos nada que temer. Né? Nada que temer aos demônios. Inclusive que se o demônio apareça diante de nós, nós estamos com Deus, nós devemos temê-lo. Né? Podemos até sofrer um pouquinho, né? Pois aparecer o demônio diante de nós, é que alguma coisa não está normal. Né? Mas enfim, estando na graça de Deus, né, isso não importa, isso não interessa. Bom, agora nós vamos falar um pouco da criação do homem. Né? Qual é a principal criatura de Deus na Terra? Pergunta-nos o catecismo. Né? E ele mesmo dá uma resposta. A principal criatura de Deus na Terra é o homem. Né? O homem, ele é o rei do mundo visível. Né? Todas as coisas que foram criadas aqui na Terra é para serventia do homem. Então esta coisa, não podemos matar a galinha, ou não sei, um peixe porque eles vão sofrer. Não, isso não existe. Né? Nós cristãos, nós cremos, e é assim, as coisas são determinadas assim, né? Que todas as coisas que foram feitas aqui na Terra foram criadas para o homem. Né? E quais foram os primeiros homens? Né? Dizem-nos as Sagradas Escrituras que os primeiros homens foram Adão e Eva. Né? São os primeiros pais de toda a humanidade. Então é de aí de onde vem nossa descendência, né? Nossa ascendência. E de que maneira Deus criou Adão? Né? Deus formou do barro, né? Deus formou do barro o corpo de Adão e lhe inspirou uma alma imortal. Né? Então, diferente de Deus, nós não somos eternos, mas a nossa alma, uma vez criada, ela é imortal, ela não morrerá. Né? O nosso corpo ele pode acabar, mas nossa alma ela continua, né, sendo o que é. Seja no céu, no inferno, né? Ela sempre existirá.
Bom, e de um sono profundo, né, que Deus instigou a Adão, né, tirando ali de uma costela de Adão, nasceu Eva, né, nossa primeira mãe. E qual é o caráter distintivo que o Senhor concedeu ao homem na sua criação? Né? Um caráter distintivo que Deus concedeu ao homem em sua criação é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Né? Por isso que em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Em que consistiu a imagem de Deus no primeiro homem? A imagem de Deus no primeiro homem consistiu nos dons naturais, né, e sobrenaturais com que foi dotado. Pelos dons naturais, o homem é a imagem natural de Deus, pelos sobrenaturais, imagem sobrenatural. Em que consistem os dons naturais pelos quais o homem é semelhante a Deus? Né? Bom, nós temos alguns dons naturais do quais nos fazem semelhante a Deus. Né? Estes dons naturais consistem em que a alma humana é um espírito imortal, né? Dotado de entendimento e vontade livre. Como foi dito, uma vez criados, nós não deixaremos de existir. Né? Tenta imaginar aí a sua não existência, vê se você consegue. Não vai conseguir. Em que consistiram os dons sobrenaturais de que Deus dotou o primeiro homem? Né? Então vamos ver quais eram os dons sobrenaturais do primeiro homem. Né? Os dons sobrenaturais de que Deus dotou o primeiro homem consistiram na posse da graça santificante, né, que o fez filho de Deus e lhe deu direito ao reino dos céus. Então, ali na criação de Adão, Adão e Eva eram verdadeiros filhos de Deus, né? E eles tinham o direito, né, de ir ao céu por causa disso. Então, era um direito que Deus lhes deu, Deus os deu. Né? E que outros dons receberam os primeiros homens, né? Ligados a esta imagem sobrenatural de Deus? Bom, os primeiros homens tinham um entendimento dotado de maiores conhecimentos. Né? Então, Adão ele não tinha, por exemplo, uma preocupação, vamos supor que Adão pegasse um livro, né? E ele fosse ler um livro complexo de química, digamos. Né? Ele entenderia tudo. Né? Ele não tinha uma paixão que o impedisse de não entender. Né? E bom, o segundo é que a sua vontade não era tentada de maus desejos, ele é livre dessas paixões, desses maus desejos, da concupiscência, né? Porque a concupiscência ela é originária do pecado original, né? Primeiro pecado. E bom, e eles não estavam sujeitos a penalidades de dores nem à morte, eles não morreriam e nem sentiam dores, né? Poderia chegar um Adão, dar um tapa na cara de Adão, né? Se fosse, eu acho que é provavelmente pecado, enfim. Mas ele não sentiria essa dor. Né? Então eles não estavam sujeitos a uma dor, né? A dores. E as penas que nós temos nos nossos corpos, as enfermidades, as doenças, etc. Não. E bom, e tudo isso eram dons gratuitos, né? Que Deus os concedia. E os primeiros homens, eles receberam somente para si a imagem sobrenatural de Deus e os dons a ele ligados, ou também eles receberiam esses dons não só para eles, mas também para a sua descendência, né? Bom, os primeiros homens receberam a imagem sobrenatural de Deus com os dons a ele ligados também para os seus descendentes. Né? E nós todos teríamos herdados deles estes dons se eles os tivessem conservados e não tivessem caído em pecado. Então, se Adão e Eva tivessem mantidos fiéis, né, a palavra de Deus, ao que Deus pediu, né, todos nós, até hoje, né, estaríamos vivendo completamente felizes, né, e cheios desses dons de Deus, porque normalmente esses dons iriam, digamos, crescer, né, na nossa alma. Né. Mas, a causa do pecado, aconteceu o contrário. Né, todos aqueles dons que eles tinham, nós, a cada geração que estamos passando, né, nós temos menos e menos porque nós estamos mais longe do nosso estado natural. Né? E foi nosso Senhor Jesus Cristo quem instituiu novamente esse estado de graça na nossa alma. Né? Mesmo assim, a concupiscência ela fica. Né? E isso nos dificulta, né, como para seguir as boas coisas e evitar o mal, sempre.
nos dificulta, mas não se torna impossível. Não é impossível. Não é porque nós somos tendentes ao mal que nós somos obrigados a fazer o mal. Né? Nós temos a liberdade justamente para isso, para escolher o bem e evitar o mal. Então não é uma justificativa, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Né? Não é assim. Não é assim. A carne é fraca, mas nós devemos seguir as coisas de Deus porque nós temos a liberdade de fazê-lo. Temos as graças necessárias para fazê-lo. Né? Desde a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Bom, então os nossos primeiros pais, eles não conservaram a imagem de Deus, né? Eles pecaram e assim perderam a imagem sobrenatural de Deus com os dons ligados à mesma, né? A imagem natural ficou desfigurada. Então, mesmo a imagem natural, né, que nós podemos ver no material, ficou de certa forma desfigurada, né? Eles eram belíssimos, né? Eram todos belíssimos, né? Mas a causa do pecado, né, foram se desfigurando mais e mais e mais, né, até chegar à nossa geração. Bom, que pecado cometeram eles? Qual foi o pecado de Adão? Então foram dois pecados. O primeiro foi um pecado de soberba, né, porque ele queria conhecer aquilo, né, mas além da vontade de Deus, né, conhecer algo além da vontade de Deus. Deus disse que não, mas ele disse, não, eu vou fazer o teste para mim, né? Obedecendo a serpente. E ele fez. Né? E aí ele cometeu o pecado da soberba e, portanto, também da desobediência, dado que ele desobedeceu a Deus. Né? E este pecado foi um pecado grave, porque era um pecado, era um mandamento fácil, era uma ordem fácil de ser obedecida, né? E que iria dar o direito para toda a sua descendência, e por isso tornou o pecado mais grave, né, do que o ato em si mesmo. Né? E ademais por ser um pecado diretamente contra Deus, né, contra a obediência divina expressa ali para eles diretamente, né, o tornou esse pecado mais grave. Então era um pecado fácil de ser obedecido, era um pecado que Deus próprio, né, os tinha dito e era uma lei própria para que eles obedecessem, não era uma lei fácil, que Deus mesmo as deu. E bom, e nós sabemos que por causa disso, os dons sobrenaturais, eles não foram perdidos somente por eles, né? Toda a sua descendência também perdeu os dons sobrenaturais, né? Nós perdemos os dons sobrenaturais que nós podemos ter como uma graça santificante por si, como um direito, né, ao paraíso, né, ao céu. Nós perdemos por causa do pecado original. Bom, a miséria e que consiste, né, esta perda. Né? Esta perda em que o pecado de Adão nos colocou, com suas péssimas consequências, passou a todos os homens de maneira que agora todos vivemos ao mundo manchado pela culpa original. Por isso que em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado original neste mundo, e pelo pecado a morte, assim passou a morte a todos os homens por aquele homem no qual todos pecaram. Né? Então a morte ela entrou através de um homem, né, que foi o nosso primeiro pai. E bom, e como chamamos esse pecado que nossos primeiros pais cometeram? O pecado com o qual todos nós nascemos chama-se pecado original, pecado de origem. Né? Porque não cometemos pessoalmente, porém herdamo-lo de nossos primeiros pais. Bom, e por isso nós nascemos sem a graça santificante. Né? Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo foi morto ali na cruz, né, ligando o homem a Deus, né? Aí nós podemos receber os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo através do batismo, na qual nós restituímos a vida de graça e nos tornamos, portanto, filhos adotivos de Deus. Né? Só a Santíssima Virgem, por graça especial, foi preservada do pecado e, ademais, foi preservada pelos méritos mesmo de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Já utilizou das graças, né, que foi ali feito na cruz, com antecipação à Virgem Maria. Por isso nós dizemos, né, por isso que é de fé, crer, constituída por crer no dogma da Imaculada Conceição, né, que é um dogma constituído ali por Pio IX, em 1854. Então Nossa Senhora Imaculada foi a única mulher, né, que nós temos certeza,
né, dogmaticamente dizendo que foi preservada do pecado original. Quais as consequências que o pecado original acarretou sobre os homens, né? Então, algumas consequências, né, houve do pecado original. Primeiro foi a perda da filiação de Deus e do direito ao reino dos céus. Nós não temos mais direito ao reino dos céus e nós não somos mais filhos naturais de Deus, digamos assim, né? Segundo, a ignorância. Nós somos ignorantes, nós não somos dotos de sabedoria, né? A terceira é a concupiscência, ou a inclinação da vontade ao mal, né? Então nós temos a nossa vontade inclinada ao mal, as coisas do mal, né? Nós temos ali, nós queremos, mesmo sabendo que as coisas são boas, né? Nós temos uma inclinação de não fazê-las. Por exemplo, quando eu sei que é bom levantar-me para ir ao trabalho às 5 da manhã, né? O despertador toca ali, eu quero levantar-me, mas a minha vontade não quer que eu faça. Então nós temos uma vontade natural, uma tendência natural ao mal, né? Temos uma inclinação ao mal, mas é por causa do pecado original e dos nossos pecados também. Bom, e outra consequência foram as penalidades, dores, calamidades e finalmente a morte, né? Se nós não tivéssemos o pecado, nós não morreríamos. Por isso que em João capítulo 3, versículo 5 diz, né, que não renascer por meio da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Bom, e foram somente os homens quem foram atingidos, né, pelas consequências do pecado? O catecismo diz que não. Né, que não foram somente os homens que foram atingidos pela consequência do pecado, né, mas de certa forma toda a natureza tem um preço a pagar pelo pecado que nós fizemos, né, já que toda a natureza foi criada, né, para servir ao homem, né. Por isso que em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 18, diz o seguinte: a terra será maldita por tua causa, tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, né? Por isso que hoje nós temos aí as feras, né, que se revoltam contra nós, naturalmente, né? Nós temos uma natureza que se revolta contra nós, né, porque é consequência do próprio pecado do homem. É uma coisa grandiosa, né, grandíssima. Bom, se Deus não tivesse tido misericórdia do homem, o que poderia acontecer, né? Se Deus não tivesse tido misericórdia do homem, aconteceria que nenhum homem se salvaria, né? Todos iriam se condenar, né? E por que ninguém poderia salvar? Porque o pecado original era como todo pecado mortal, né? Uma culpa tão imensa que nenhuma simples criatura poderia pagá-la. E é aqui onde nós falaremos da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como se compadeceu Deus do homem, né? Logo depois da queda no pecado, Deus prometeu aos homens um Salvador, né? Por isso que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala o seguinte: porém inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao teu calcanhar, né? Evidentemente, essa mulher, a descendência da mulher é a Nossa Senhora, né? Nós somos descendência dela, é a nova Eva. Deus enviou o Salvador prometido somente, segundo o cômputo ordinário, 4.000 anos depois da criação do homem, né? Então, 4.000 anos depois que Adão foi criado, Deus enviou o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela teologia católica, né, não tem essa coisa de o homem existir há 1 milhão de anos atrás. Isso é absurdo, né? Então o homem ele tem mais ou menos uma idade de 6.000 anos, até os nossos dias atuais, um pouco mais. Por isso que nós não vamos ouvir falar do Império, do Japão, né, que era, o Império há 6.000 anos atrás, né? Não tem. Há 500 anos atrás, os portugueses ainda estavam indo para o Brasil. O Brasil era quase terra deserta, né? Tinha alguns índios ali que não tinham a mesma cultura, né? Que já tinham ido um pouco tempo atrás, mas, né, pelo
pelo modo em que viviam, ainda era muito originário, né? Então, não era... Então, às vezes, né, há todo um discurso para invalidar o cristianismo, né? Então, começam essas coisas bem pequenas, né, mas quando nós vemos, tem uma consequência imensa. Por que o Divino Salvador não veio logo após a queda no pecado? Bom, os homens deveriam primeiro experimentar a profunda miséria em que o pecado os tinha precipitado e reconhecer que ninguém, senão Deus, os podia salvar. Bom, então Deus ele abandonou completamente os homens durante esse tempo, antes de nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Deus ele não abandonou completamente os homens, ele enviou os profetas, né? Ele enviou mesmo para os pagãos, né? Os gentios, ele enviou sábios, né? Se nós vamos analisar um pouco da filosofia grega, eles tinham uma sabedoria, né? Na qual tinha esse certo conhecimento já do que viria, né? Por isso que mesmo em Platão nós vemos ali que eles já esperavam a vinda de um menino, né? Que eles queriam conhecer esse menino. Nós vemos ali mesmo na sabedoria grega e antiga, né, que já se esperava a vinda de Salvador. Então Deus ele nunca deixou só as suas criaturas, né? E como preparou Deus os homens para a vinda do Divino Salvador? Primeiro, Deus preparou os homens para a vinda do Divino Salvador pela escolha do povo israelita, do povo judeu, com o qual firmou uma aliança particular. E segundo, pela direção propícia que concedeu também aos pagãos, como nos dissemos. E por que Deus escolheu um povo particular, né? Deus escolheu um povo próprio para conservar a fé nele, o único Deus verdadeiro e a esperança do Redentor entre os homens. Bom, e Deus conservou entre os homens a verdadeira fé e a esperança do Salvador, pela lei com que seus sacrifícios e costumes, né, pelas leis de sacrifícios e costumes, né, ali havia-se, por exemplo, o sacrifício de animais no templo de Salomão, né, já era uma prefiguração do sacrifício da missa, da Santa Missa, né, que é o verdadeiro sacrifício puro, né, e agradável a Deus, né, e por figuras e pelas predições dos profetas que sempre falavam claramente do Salvador. Então ali eu fiz uns vídeos, quem quiser ver, que são os pré-catecismos, né, ali nós vemos todos esses detalhes, né, das figuras que havia no Antigo Testamento, né, que preparavam a vinda do Salvador, né, que eram figuras do Salvador. Bom, e com que meios Deus preparou os pagãos para a vinda do Salvador? Deus preparou os pagãos para a vinda do Salvador por tradições religiosas de tempos remotos que sua providência especial conservou entre eles, né? Por notáveis castigos que os deviam corrigir e tirar dos caminhos do vício, né? Pelos homens extraordinários que suscitava de tempos a tempos entre eles. Bom, não te esqueça jamais de que és uma imagem de Deus, né? Não nos esqueçamos que nós somos imagem de Deus. E Deus, ele odeia o pecado que trouxe toda a infelicidade ao mundo. O pecado torna miseráveis, diz o livro de Provérbios, né? Torna miseráveis os povos, né? Então nós devemos agradecer a Deus todos os dias de nossa vida, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é o tema do próximo vídeo. Nós trataremos já sobre o segundo artigo do credo, né? Que o primeiro é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós já vimos, né, o tema da sua criação, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Seria o segundo artigo do credo. Então, o primeiro artigo do credo nós já estamos encerrados, né, por hoje. E na próxima aula trataremos sobre nosso Senhor Jesus Cristo, né, seu Filho unigênito, que deu a sua vida para salvar a nossa, né? Bom, ficamos por aqui. Eu espero que vocês puderam compreender o que foi dito, né? Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem enviar e-mail, podem enviar mensagem, ou mesmo deixar aí comentário, né? Se também teve algumas coisas que não gostaram, deixe seu dislike, né? Como quiserem, estejam livres, né? Bom, então até a próxima aula e salve Maria!